Um outro aspecto, pessoal, é o aspecto social, tá? E ele traz para a gente o seguinte: as influências exercidas por um determinado meio em cima do indivíduo. Então isso influencia demais, porque os indivíduos eles são constantemente bombardeados com uma série de informações que vêm do meio, tá? Muitas vezes eu nem percebo que uma determinada marca está em evidência, mas a partir do momento em que eu convivo com os meus colegas, com os meus amigos, que eu vou vendo que eles têm um determinado padrão de consumo, eu acabo sendo influenciado por isso. É por isso que a gente vê muitas vezes, né, uma pessoa que não tem um determinado hábito de fazer uma determinada coisa, mas que quando ela está com um grupo, muitas vezes ela faz, porque ela é de certa forma influenciada pelo seu meio a realizar tal ação. O aspecto social, o meio onde as pessoas vivem, eles influenciam diretamente o padrão de consumo das pessoas. Então, quando você começa a ter um determinado produto que está começando a ficar em evidência no mercado, a gente vê que cada vez mais aquele produto ele vai sendo consumido pelas pessoas. Por quê? Porque ele está virando uma espécie de moda dentro daquele meio social ao qual cada uma das pessoas vive. Então, via de regra, a gente vê as pessoas sempre com a mesma marca de tênis, vê as pessoas sempre com a mesma marca de aparelho celular. Tem época que determinadas cores que as pessoas pintam suas casas, elas viram moda, determinados tipos de carro, de veículos, ou seja, tudo isso vai acontecendo, é claro, por influência de todos esses fatores que nós citamos anteriormente, o aspecto pessoal, o aspecto cultural, mas o aspecto social ele tem a função de meio que viralizar essas coisas. Às vezes existe uma situação em que eu nem sou muito fã de um determinado produto, de uma determinada coisa, mas a partir do momento em que eu vejo todo mundo usando aquilo ou fazendo aquilo, eu acabo indo também. Até comportamento, né? Engraçado. Eu lembro daquela época em que os jogadores começaram a usar o cabelo moicano, né? Neymar, outros jogadores aí, e isso virou uma febre, né, na sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, de certa forma, dentro de um determinado contexto, é claro, elas são referências para algumas pessoas. Então, a partir do momento que elas começam a realizar uma determinada atividade, fazer uma coisa de um determinado jeito, as outras pessoas acabam indo atrás. Outra coisa, as barbas mais cheias. Então, a gente vê que essas coisas elas vão chegando devagarinho e as pessoas vão adotando aquelas práticas. Uma coisa que eu estava até comentando com a minha filha esses dias são essas maquiagens muito carregadas, né, que algumas mulheres estão usando hoje. Então já vem uma tendência por aí. Às vezes a calça, houve uma época em que era a calça mais baixa, hoje é a calça mais alta, né? Já houve uma época em que era uma determinada marca de tênis, hoje é outra. Então, todos esses aspectos são aspectos sociais que estão relacionados diretamente a esses pontos que vão fazer com que o mercado consuma mais ou menos um determinado produto.